Informações do Flamengo, que teve uma manhã movimentada no Ninho do Urubu e também na Gávea, porque saiu de lá a decisão de demitir um importante dirigente do Flamengo. Tem também atacante campeão mundial sub-20 sendo liberado pelo Flamengo de maneira definitiva, tá? Opa, informação. Por qual motivo? Bom, vamos lá, pessoal, dar continuidade aqui no nosso vídeo. Teve também Saúl dando importantes declarações numa coletiva de imprensa. E Jorginho é dúvida para pegar o Grêmio. Lesão? Calma, já a gente conta tudo para vocês. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Não deixe de hypar o vídeo, isso é importante também. Galera, foi uma manhã super movimentada lá no Ninho, com homenagem aos garotos campeões mundial sub-20, em cima do Barcelona. Na verdade, bi, né? O Flamengo é bimundial, é o time que mais conquistou esse título da categoria sub-20. Foi uma manhã super movimentada, teve também celebração a Arrascaeta, homenagem, porque, segundo o Flamengo, ele chegou a 78 assistências no Campeonato Brasileiro, naquele jogo, na goleada em cima do Vitória. Ele chegou a esse número impactante. E, segundo o Flamengo, o uruguaio é o maior garçom da história da competição desde que a estatística começou a ser contabilizada. E aí ele recebeu nessa sexta-feira um troféu e uma varinha, cara, maneiro demais, de maestro nas mãos, assim, o José Boto, o diretor do Flamengo, que deu a ele. Maneiro demais, o Arrascaeta merece. Cara, eu arrisco a dizer que é o maior estrangeiro da história do Flamengo, pelo menos para mim superou o Petkovic. Sou muito fã do Petkovic, mas para mim o Arrascaeta superou. Para muitos é o maior estrangeiro da história do futebol brasileiro. Então, enfim, quero a opinião de vocês. O que vocês acham aí? Saúl também deu uma entrevista coletiva hoje e ele falou sobre alguns assuntos. Para mim teve uma declaração muito boa quando ele questionou assim, quando perguntaram para ele por que vir para o Flamengo, para o futebol brasileiro, e ele respondeu de uma maneira extremamente educada, ele não quis ser grosso com um jornalista ou a jornalista, mas ele falou, a pergunta certa é, por que não aceitar? E é isso, gente. Nós temos que normalizar estrangeiros, no caso dele que é espanhol, aceitar um projeto do Flamengo. Estamos falando de uma marca absurda, uma visibilidade muito grande, mundial, tá? Dá oportunidade de disputar títulos a todo momento, paga em dia, tem estrutura de dar inveja a muitos clubes grandes na Europa. Então, por que não normalizar isso? É normal, gente. Eu acho que esse tipo de... por que aceitar um projeto do Flamengo? Não que esteja minimizando o Flamengo, mas está minimizando o futebol brasileiro. E o futebol brasileiro é super competitivo. A gente pôde ver aí recentemente na Copa do Mundo de Clubes. E ele falou sobre a posição dele, né? Que inicialmente ele chegou para ser um meia e agora ele está atuando de volante. Ele falou, a primeira conversa que tive com o Felipe Luiz é verdade que eu poderia jogar mais à frente, pela direita. Não houve uma conversa para jogar no meio. Ele me conhece, me vê treinar todos os dias, sabe o que posso oferecer à equipe. Nos treinamentos viu que eu estava preparado para jogar ali e tive a grande sorte de ter conseguido render em grande nível ao lado do Jorginho, que é um grande jogador, entende futebol às mil maravilhas. Mas também Alan, Everton Araújo, Vitor Hugo e muita gente que pode jogar pelo meio. São de grande nível. O Nico, que está voltando de lesão, buscando ritmo. A competência é muito alta, apesar das partidas que joguei com o Jorginho pelo meio. Mas nem sempre vamos poder contar com o Jorginho. Há que valorizar todos os companheiros. E é isso. Estou nessa com Saúl, de fato tem que valorizar todos. Mas, gente, o Jorginho é acima da média. O que o Jorginho joga é um absurdo. Inclusive a dupla Jorginho e Saúl jogaram juntos no Chelsea na temporada 2021-2022 e agora no Flamengo. Nesses dois clubes atuaram juntos 18 vezes e nunca perderam. 16 vitórias, 2 empates. Em 11 jogos dessas 18 partidas, eles não sofreram gols. Vocês têm noção do que é isso? É um absurdo. Os caras se entendem muito e jogam muita bola. E por falar em Jorginho, ele é dúvida para pegar o Grêmio nesse domingo, 4 horas da tarde. Nós estaremos lá, quando eu falo nós, é a família Casagrande, e eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me assistindo estarão por lá, porque os ingressos estão esgotados.
presença de mais de 64 mil pessoas, com certeza no Maracanã. Lembrando que esse é o último jogo do Flamengo no Maracanã antes da data FIFA, tá? Jogo importante, o Flamengo precisa vencer, não tem que ter clima de oba-oba. Você, torcedor rubro-negro que vai ao Maracanã achando que vai ter um espetáculo novamente, um show novamente, não pode ir com esse raciocínio. Vai ter jogo que vai ser difícil, que o Flamengo vai vencer na Bacia das Almas, vai ter jogo que o Flamengo não vai vencer, porque o Flamengo não vai ganhar todos os jogos. Então não adianta ir ao Maracanã achando que será espetáculo sempre, porque eu vi, ninguém me contou, eu vi com meus próprios olhos, jogo de ida da Libertadores, 1-0 Flamengo, ao fim da partida teve gente vaiando o time, sendo que venceu um jogo. Não adianta você ir ao Maracanã achando que será sempre como foi contra o Vitória, 8-0, espetáculo, show. Não será sempre assim. E por falar em Jorginho, ele não treinou, como eu disse, ele é dúvida para pegar o Grêmio no domingo. Ele não treinou nem ontem, nem hoje. A ver como será o treino desse sábado. E aí a gente vai ter a decisão do Felipe Luiz se ele vai ou não para o duelo. Tomara que, lembrando, não é lesão, tá? São dores que ele sentiu no jogo contra o Vitória. Ele não está contundido, ele está apenas, digamos que eles estão apenas segurando um pouco a carga desse jogador que tem uma idade avançada e que chegou muito bem fisicamente, embora tenha chegado ao clube, ele tenha chegado ao clube em fim de temporada lá no futebol inglês. Então o Jorginho, por hora, é dúvida. E aí fica aquela dúvida de quem o Felipe Luiz pode botar no lugar dele. Será que chegou o momento de La Cruz ser titular novamente, junto com o Jorginho ali? A ver, vamos aguardar. Pessoal, tem atacante saindo do Flamengo, é o nigeriano Shola. Lembra do Shola, aquele que o Flamengo investiu cerca de 500 mil euros para contratar de maneira definitiva? Ele está de saída de maneira definitiva do Flamengo, ele vai para o Dinamo de Kiev, da Ucrânia. A informação foi publicada primeiro por um jornalista nigeriano, e aí lá no Twitter, e aí eu confirmei que de fato ele está de saída. O próprio Falazoeiro também trouxe a informação lá no Twitter que ele está de saída de maneira definitiva. O Flamengo vai manter um percentual desse atacante. E por que o Flamengo aceitou liberar? Porque ele não vai ser aproveitado no elenco principal, entre aspas, ficaria encostado ali. Então o Flamengo entendeu que é melhor ele seguir a carreira dele, manter um percentual desse jogador para uma futura venda, e aí o Flamengo pode lucrar futuramente, caso ele seja vendido. Pois é, galera, acabei de receber a informação aqui, a confirmação, na verdade, porque o Coluna do Fla soltou minutos atrás que o Bruno Spindel foi demitido, e confirmei Bruno Spindel demitido. Foi uma decisão da Gávea, ou seja, da alta cúpula da diretoria do Flamengo. Esse dirigente não faz mais parte do dia a dia do Flamengo, é um dirigente que está no Flamengo há muito tempo, passou por vários setores, chegou no marketing. Ele, lá em 2012, 2013, ele nem era dirigente do Flamengo, ele, como consultor, fez parte da negociação com a Adidas, junto com o BAP, que é o atual presidente, inclusive, e aí depois ele foi contratado para fazer parte da área de marketing, foi crescendo, em determinado momento se tornou CEO, depois diretor executivo, inclusive cargo que ele exerceu até ano passado na gestão Rodolfo Landim. É um cara que eu falo, como pessoa e como profissional, tem que fazer muitos elogios, inclusive no quesito negociação. Ele sabia muito negociar, por isso que ele estava exercendo esse cargo, mas no dia a dia, como dirigente, ele deixava a desejar no ponto de vista de cobrança. Isso não sou eu que estou falando, são pessoas que vivenciaram, conviveram o dia a dia do Flamengo ao lado do Bruno Spindel. Então não era um diretor de chegar em vestiário e cobrar, mas quando sentava à mesa para negociar, o cara é um absurdo, um fenômeno. E ele, de fato, ele estava sem cargo desde a chegada da nova gestão. Eu confesso para vocês que eu não sei, eu gostaria de uma resposta. Por que ele ficou quase 9 meses no Flamengo sem cargo e recebendo um altíssimo salário? Porque ele recebia um altíssimo salário, sem sombra de dúvidas. Então, ele está de saída agora. Decisão, repito, da alta cúpula do Flamengo, leia-se presidente e os pares do presidente atualmente, no caso o presidente é o BAP. Então, Bruno Spindel de saída, um cara que tem uma longa história no Flamengo, é torcedor nato do Flamengo, torcedor rubro-negro fanático. Então, enfim, boa sorte ao Bruno Spindel,
que ele tenha muito sucesso na carreira dele. Inclusive, é um cara que sempre recebeu propostas para trabalhar nos Estados Unidos, em clubes dos Estados Unidos, clubes da Arábia, inclusive. Vamos ver qual será o próximo passo dele. Torcida do Flamengo, que quer ver o Flamengo lá na Arena Pernambuco. É o Sport. Lembra aquele jogo adiado que o Flamengo ainda tem a cumprir contra o Sport? Pois é, mando do Sport e o Sport recebeu proposta para mandar esse jogo na Arena Pernambuco. Lembrando que o estádio tem 46, 45 mil lugares e a Ilha do Retiro, onde o Sport costuma mandar o jogo, tem 19 mil. Ou seja, vocês, torcedores que moram aí, mais torcedores rubro-negros poderão comparecer ao estádio. Lembrando que, historicamente, existe uma rivalidade entre Flamengo e Sport. Inclusive, a última gestão, leia-se Marcos Braz, não fazia negócio com o Sport. Se eu não estou enganado, o Sport uma vez pediu para treinar no Ninho do Urubu quando veio jogar no Rio de Janeiro contra alguma equipe aí. O Flamengo não aceitou na ocasião. E tá certo, tá? Eu sou a favor disso mesmo. Vocês sabem por quê, eu não vou ficar me alongando muito nesse assunto aqui no canal. Mas por falar em festa e tal, nesse domingo tem festa, Flamengo e Grêmio. E a nova patrocinadora master do Flamengo, que vai estampar a marca a partir desse jogo contra o Grêmio no dia 31 de agosto, nessa estreia, prepara uma série de ações, ativações super especiais para poder iniciar essa parceria com o Flamengo, com direito a mosaico 3D, no setor norte e sul. Alô, você torcedor rubro-negro que vai ao estádio, eu estarei lá também, junto com a minha família, e terá mosaico 3D nos setores norte e sul, escudos do Flamengo personalizados no setor leste, cerca de 22 mil, tá? E show também no intervalo, pô, bacana. Tomara que tenha show também em campo. Eu não tô... isso é até um alerta. Você, torcedor do Flamengo, que vai ao Maracanã, esperando que tenha outro show, outro espetáculo, tal como foi contra o Vitória, 8-0, não será sempre assim. E se não for assim, não adianta vaiar, igual alguns fizeram quando o Flamengo venceu 1-0 o Internacional no jogo de ida da Libertadores. Não vão achando que sempre vão assistir um espetáculo, um show como foi o 8-0. O Flamengo vai enfrentar jogos difíceis, em determinado momento vai vencer na base da raça. O que importa é vencer. O Campeonato Brasileiro tem que vencer. E por falar em Flamengo e Grêmio, 5-1, como eu falei para vocês na introdução, 5 fatos que mostram para vocês aí que o Flamengo de 2025 nos primeiros 20 jogos do Brasileirão é melhor que o Flamengo de 2019 nos primeiros 20 jogos. Primeiro fato, o Flamengo de 2025 tem mais pontos, o Flamengo de 2025 tem melhor aproveitamento, o Flamengo de 2025 sofreu menos derrotas, o Flamengo de 2025 sofreu menos gols, 9 apenas, isso para mim é um absurdo. E o quinto e último fato, maior goleada do Flamengo de 2025, 8-0 contra o Vitória. A maior goleada do Flamengo de 19 nos primeiros 20 jogos, 6-1 contra o Goiás. Isso quer dizer que o Flamengo de 2025 é melhor que o de 2019? Não, gente, não, isso não quer dizer nada. Mas isso mostra como é bom o desempenho do Flamengo nesse ano, nessa competição. Estava com saudade dessa valorização que o Flamengo está dando ao Campeonato Brasileiro. Para mim é inadmissível o Flamengo, com o investimento que faz, não disputar o título do Brasileirão desde 2020, quando foi campeão. De lá para cá, termina na parte de cima sempre, mas não disputa na essência da palavra, tá? Disputar mesmo não disputa, mas esse ano dificilmente o Flamengo perde esse título na minha concepção. E para finalizar nosso vídeo, prazo de retorno do Alexandro. Vamos lá, pessoal. A lesão que fez ele ser cortado, inclusive da lista de relacionados do técnico Carlo Ancelotti, não foi considerada grave, foi considerada leve e que vai demorar de 2 a 3 semanas. Com isso, o jogador ele vai ser preparado para o primeiro jogo das quartas de final da Libertadores, que é contra o Estudiantes no dia 18, no Maracanã. A boa notícia é o seguinte: primeiro, isso vai abrir uma brecha para o Vinha e o Ayrton Lucas brigarem por uma vaga como reservas do Alexandre. Para mim, o Alexandre é titular, porque uma hora o Vinha não é nem relacionado, outra hora o Ayrton Lucas não é nem relacionado. Eles agora vão brigar entre eles para ver quem é o segundo jogador da lateral esquerda. Abre essa concorrência aí. O lado positivo também, com a data FIFA, o Flamengo tem apenas 2 jogos antes
no primeiro jogo da Libertadores. Repito, primeiro jogo da Libertadores dia 18, o Flamengo tem dia 14 de setembro, jogo contra o Juventude, fora de casa, e no dia 31 de agosto, que é agora, domingo, jogo contra o Grêmio em casa. E aí depois tem o Estudiantes no dia 18, tem o Vasco no dia 21, Estudiantes novamente no dia 25, Corinthians dia 28. Sequência dura nesse mês aí de setembro. Mas o Flamengo, com o elenco que tem, a força que tem, é para brigar nas cabeças, galera. O Flamengo vive mais um momento de adaptação e crescimento dentro do Campeonato Brasileiro, e um dos grandes destaques recentes tem sido o meia espanhol Saúl. Contratado há pouco mais de um mês, ele vem se destacando principalmente na função de meio-campista, atuando ao lado do volante Jorginho, após um início mais tímido jogando pelo lado direito do ataque. Em entrevista coletiva concedida no Ninho do Urubu, Saúl explicou que a mudança de posição ocorreu de maneira natural, sem que houvesse uma conversa formal para transferi-lo para o meio, destacando que foi a observação do técnico Filipe Luís nos treinamentos que possibilitou essa adaptação. O espanhol se mostra confiante, destacando a oportunidade de render em alto nível e contribuir para o time de maneira efetiva, algo que se reflete nas atuações recentes da equipe, que mantém desempenho sólido tanto na Libertadores quanto no Brasileirão. Saúl também elogiou seus companheiros de meio-campo, destacando o alto nível técnico e a competência de jogadores como Jorginho, Alan, Everton e Vitinho, além do retorno próximo de Nico de la Cruz, que busca ritmo após lesão. O espanhol reforçou que, apesar da sintonia com Jorginho nas partidas recentes, todos os jogadores que podem atuar pelo meio têm grande importância para a equipe, e que a valorização do grupo é essencial para a manutenção do equilíbrio dentro de campo. Ele ainda revelou que a integração ao time foi facilitada pelo fato de atuar sob o comando de Filipe Luís, ex-companheiro no Atlético de Madrid, destacando a semelhança da ambição, gana e forma de transmitir conceitos que ambos assimilam do treinador argentino Diego Simeone, criando um ambiente de aprendizado mútuo e evolução constante no Flamengo. O meia espanhol completou recentemente um mês de Flamengo, depois de assinar contrato de 3 anos, e foi a primeira contratação oficial da janela de transferências, seguida por nomes como Samuel Lino, Emerson Royal e Carrascal. Saúl acredita que sua chegada ao clube se tornou mais natural graças à confiança depositada por Filipe Luís e à adaptação ao futebol brasileiro, que se dá gradualmente com treinos intensos e integração à equipe. O Flamengo se prepara agora para enfrentar o Grêmio no próximo domingo, buscando manter a liderança isolada do Campeonato Brasileiro, com a expectativa de que Saúl continue desempenhando papel central na criação de jogadas, articulação do meio-campo e apoio ao ataque, reforçando a força coletiva que tem sido marca registrada da equipe nesta temporada.